Quantos aqui já disseram: agora eu mudo de vez. Amanhã eu começo na academia. Segunda-feira tudo vai ser diferente. Mas a segunda-feira chega, o dia acaba e tudo segue igual. Você chega em casa, abre a geladeira, o sofá te chama, o celular vibra e sem pensar, você já está deitado mexendo no celular. Na verdade, a real é que você não escolheu, você foi escolhido. Eu me perguntava, me questionava, será que eu realmente estou no controle? Será que eu realmente estou escolhendo? Porque saber o que é preciso ser feito não é o suficiente. Eu deixo de fazer as coisas, procrastino. Porque parece que tem algo muito maior me controlando. Algo que não é preguiça e não é falta de força de vontade. Desde pequena, eu monto a cavalo e uma coisa que o hipismo me ensinou é que se você solta as rédeas, o cavalo decide o caminho por você. E não é o caminho que você quer. O nosso cérebro funciona de um jeito muito parecido. Se você não decide com intenção, o automático decide por você. Bom, mas o que é esse automático e por que ele me controla desse jeito? Tem um experimento do MIT que responde isso de uma forma muito clara. Cientistas colocavam um rato num labirinto e eles tinham que achar o caminho até o queijo. No começo, eles estavam perdidos, não sabiam o que fazer, exploravam todos os caminhos possíveis. Mas no momento em que eles achavam o queijo, eles passaram a repetir aquele trajeto cada vez mais rápido e cada vez pensando menos. O nome disso se chama chunking. É quando o cérebro empacota ações em um bloco automático e simplesmente para de pensar. O cérebro dos ratos, antes deles acharem o queijo, era um cérebro ativo, pensante. Eles exploravam o caminho ou recalculavam rotas. Mas depois, como eles já estavam acostumados a fazer aquele trajeto, habituados, eles faziam de forma automática. E a atividade cerebral caía muito. E com a gente é muito parecido. Quando você repete o mesmo comportamento, procrastina as mesmas coisas, o seu cérebro registra isso como um caminho mais curto para uma recompensa rápida. E dessa forma, o seu cérebro cria um loop. Esse loop é um ciclo de comportamentos que o seu cérebro repete cada vez que ele busca prazer e alívio. Ele liga 3 coisas. A primeira é o gatilho. É o que ativa tudo, é a gota d'água do problema. Depois a gente tem o comportamento, que é o que você faz automaticamente depois do gatilho. E por fim, a recompensa, que é o alívio e o prazer momentâneo. Um exemplo prático. O gatilho pode ser você chegar do trabalho, da escola cansado e receber uma notificação no celular. O comportamento é aquela vontade incessante de você abrir a notificação e você abre a notificação e mexe no celular. E a recompensa é o prazer e o alívio momentâneo que você tem ao mexer no celular, nas redes sociais, no WhatsApp. Bom, quando a gente vai passando por esse ciclo, o nosso cérebro libera a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da recompensa e do prazer. E essa dopamina, ela reforça todo esse ciclo, dizendo para o cérebro, isso foi bom, repete da próxima vez. E conforme essa dopamina vai entrando no nosso cérebro, ela vai deixando o loop invisível. Porque a gente não está mais escolhendo. Quem está escolhendo é o nosso circuito dopaminérgico. E quando a gente entende isso, tudo começa a fazer sentido. Porque o nosso cérebro busca o prazer rápido e evita o desconforto e o esforço. Então, a gente procrastina. E quando a gente procrastina, a gente tenta compensar com o oposto, criando aquela rotina perfeita, com metas, horários, com rigidez principalmente, como se fosse o antídoto para a procrastinação, mas que, na verdade, ela aciona o mesmo sistema que está tentando evitar aquele esforço. Bom, isso nos aprisiona. E o que nos aprisiona não é necessariamente o gatilho nem o comportamento, é a recompensa. Porque conforme o tempo vai passando, o nosso cérebro ele não espera mais a recompensa real. Ele antecipa a recompensa. Ou seja, ele libera a dopamina antes mesmo do comportamento ser efetivado, ser concretizado. E isso faz com que o ciclo fique se repetindo, repetindo e repetindo, deixando a gente preso.
Tá, mas quando como a gente quebra esse ciclo? Como que a gente pode se livrar disso? Bom, lendo o livro do Poder do Hábito, eu aprendi 3 coisas. Primeira, a gente consegue identificar esse loop. Só prestar um pouco de atenção na sua rotina, a gente consegue identificar. Entender o que te recompensa, o que te move. E, por fim, isolar o gatilho que aciona tudo, que é a gota d'água do problema. Então, se, por exemplo, você chega em casa todo dia e vai direto para o sofá, mude o que vem antes disso. Mude o começo da sequência. Isole o gatilho. Troque de roupa, tome uma água, tome um banho, e você vai perceber que a sequência muda toda dali em diante. Eu, por exemplo, percebi que sempre que eu chegava da escola, ou até na escola mesmo, os professores sabem, eu fico cansada. E eu chegava da escola, ficava cansada, que era o meu gatilho, e eu deitava, descansava, relaxava. E nada rendia. Então, conversando com a minha psicóloga, a gente decidiu estipular que eu iria para a academia antes do meu cansaço virar o eu me deitar. Antes do meu gatilho se tornar um comportamento. No começo, o cansaço ganhou. Eu não fui para academia. Mas conforme o tempo, eu fui tentando, eu fui para academia e eu percebi o quão eu saía revigorada de lá e como o meu estudo fluía depois. Coisa que não acontecia antes, porque como a dopamina estava sendo liberada enquanto eu deitava, era muito difícil sair daquela situação. Afinal de contas, é muito bom, gente, ficar deitada, relaxando, de boa, sem estudar, maravilhoso. Mas quando eu percebi que eu ia para academia, tudo fluía depois. Então, o que eu tiro de conclusão disso é que o verdadeiro inimigo não era o hábito. Na verdade, nunca foi o hábito. É, na verdade, o ciclo dopaminérgico que é desregulado e ele aprendeu a escolher o prazer rápido ao invés do seu propósito. E se o seu cérebro ele aprendeu esse caminho que não é tão saudável, ele pode aprender outro. O que a gente tem que entender é que quebrar o loop invisível é você retomar as rédeas. Você parar de reagir aos gatilhos e começar a escolher as suas ações. Se a gente já percebeu também, eu percebi, conforme essa coisa da academia e tudo mais, que compensar o vício da dopamina com uma rotina rígida e muito regrada não funcionava e, inclusive, agregava mais o problema, visto que quanto mais impossível o plano, mais o cérebro tenta escapar dele, fugir dele. Então, ele te sabota, te distrai, qualquer coisa vai te distrair, até uma borboleta passando. E o que eu tiro de lição, realmente, é que a gente tem que entender que a nossa mente é treinável. E se ela aprender um caminho, ela aprende outro. E quando a gente entende como todo esse sistema da dopamina e de como a nossa mente funciona, o automático deixa de guiar a nossa vida e a gente passa a ter o controle sobre ela. Muito obrigada.